Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindas a mais esta aula, não é? De preparação para a formação geral docente, para concursos, para os exames. E eu, particularmente, estou gostando bastante da participação ativa de vocês e eu espero que assim continue, não é? Nesta quinta-feira, é com muita satisfação que damos início a mais uma aula de preparação e aprofundamento, não é? E desta vez, abordando um tema fundamental para a formação docente: estratificação social e diversidade. Com certeza, muitas questões desse recorte temático vão cair e é necessário que todos nós conheçamos os principais conceitos, os principais autores que trabalham com essas perspectivas, não é? Para conduzir este encontro, contamos com a participação ativa do professor mestre Lucas R. de Souza, professor regente do curso de Ciências Sociais aqui da Uniaselv, que estará conosco hoje para discutir conceitos, situações concretas do cotidiano escolar e, principalmente, maneiras de interpretar e responder a questões que envolvam desigualdade, diversidade e relações sociais no contexto educacional. Ao longo da aula, o professor parte de situações reais de sala de aula para demonstrar como conceitos sociológicos podem e devem ser mobilizados para compreender problemas educacionais que muitas vezes são interpretados apenas com dificuldades individuais dos estudantes. A proposta é justamente ampliarmos este olhar. E durante o encontro serão discutidas questões relacionadas à estratificação social, desigualdade educacional, relações étnico-raciais, até enrolei aqui para falar, gênero, diversidade e relações de poder, articulando essas discussões às teorias e às situações vivenciadas nas instituições de ensino. Um dos pontos centrais da aula será então compreender como determinados fenômenos educacionais não podem ser explicados simplesmente pelo esforço ou capacidade individual de cada estudante. Nesse sentido, o professor discutirá conceitos importantes como capital cultural, hábitos e violência simbólica do grande autor Pierre Bourdieu, não é? Especialmente a partir das contribuições desse autor e de outras tantas ramificações e conceitos também aí, como não é decolonialidade e outras questões da diversidade que poderão com certeza aparecer aí nos exames todos, concursos e por aí vai. Outro aspecto importante será a análise do chamado senso comum pedagógico, não é, discursos que passam a ser repetidos dentro da escola, inclusive em reuniões pedagógicas até serem naturalizadas como verdades, não é? Expressões como esse aluno não se esforça, ele não tem interesse, esses estudantes não possuem repertório, precisam ser analisadas então criticamente por nós, futuros professores. A aula nos convida a perguntarmos: que condições sociais, culturais e materiais estão por trás de todas essas situações? Essa mudança de perspectiva é fundamental para a atuação docente. Vocês concordam comigo? Pois é, eu penso dessa forma. O professor também apresentará estratégias para a resolução de questões no padrão de concursos, não é? E de outros exames, chamando atenção para a identificação de distratores, aqueles aspectos que nos distraem, não é? Que acabam nos levando aí ao erro. Ou seja, alternativas que parecem corretas à primeira vista, mas que apresentam problemas conceituais ou reproduzem perspectivas individualizantes, meritocráticas ou positivistas. Além disso, a aula avançará para um ponto especialmente importante: a intervenção pedagógica. Aliás, não basta identificar a desigualdade. É necessário saber propor uma resposta pedagógica coerente. Por isso, os estudantes serão, então, convidados a pensar em intervenções que não simplesmente responsabilizem o aluno pelo próprio fracasso, mas que considerem as condições concretas de aprendizagem e permanência. Entre as possibilidades discutidas estão revisão de critérios de avaliação, valorização dos repertórios culturais dos estudantes, reconhecimento dos diferentes saberes presentes na sala de aula, na diversidade, formação continuada das equipes pedagógicas, desenvolvimento de práticas pedagógicas comprometidas com a equidade, enfrentamento das desigualdades educacionais presentes na própria cultura institucional e etc. Não é? Dessa forma, a aula estabelece uma relação muito importante entre diagnóstico, fundamentação teórica e intervenção pedagógica, ou seja, compreender o problema, fundamentá-lo conceitualmente
propor uma intervenção adequada. E isso dialoga muito diretamente com as aulas anteriores que nós tivemos, não é? Com a professora Renata, com a professora Vanessa, com a professora Carolina, não é? Sobre BNCC e sobre escrita dissertativa argumentativa, não é verdade? Então essa lógica toda será especialmente importante para que vocês, nas questões discursivas, nas quais não basta apenas uma opinião, é necessário demonstrar, então, capacidade de análise, fundamentação e proposição, ou seja, a defesa de uma tese. Ao final do encontro, o professor também apresentará uma indicação de leitura para aqueles que desejarem aprofundar os estudos sobre sociologia da educação e compreender ainda melhor as relações entre escola, desigualdade e estratificação social. Portanto, estudantes, aproveitem esta aula não apenas como uma preparação para uma avaliação, mas como uma oportunidade de ampliar o olhar sobre a própria prática docente. Afinal, compreender a diversidade e as desigualdades presentes na escola, seja pública ou enfim, a educação como um todo, significa também compreender o quê? Qual é o nosso papel enquanto professores diante dessas diferenças? Preparem-se para uma aula bastante reflexiva, conceitual e prática. Estou aqui, né, vindo para apresentar essa aula para vocês, né, ministrar essa aula para vocês. Deixa eu começar aqui a compartilhar o slide. Esse nosso aulão aqui, né, tem como temática estratificação social e diversidade, tá? Vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou o professor Lucas, eu sou professor aqui dos cursos de Ciências Sociais da Uniaselv, né? Então, eu leciono aqui para os cursos de Ciência Política, de Antropologia e de Sociologia. Eu sou mestre em Estudos Contemporâneos das Artes, né? Pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou especialista em Sociologia, bacharel em Antropologia, licenciado em Filosofia. Estou aí terminando uma graduação em letras, né? Faço curso também em pedagogia e tenho aí um Instagram, né? Profissional, @lucasrprof, para quem quiser seguir, fiquem à vontade que a gente pode também estender o nosso papo por lá, tá? A gente vai começar aqui, gente, perguntando como é que vocês estão, como é que vocês estão se sentindo hoje, como é que vocês vêm para essa aula, vocês estão preparados para o ENAD, né? Quais cursos vocês fazem, né? De onde vocês falam, é, deixem aí para mim, né? Para eu poder depois interagir aí com vocês, tá? Aqui eu vou passar para as metas de aprendizagem, né? O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai analisar conflitos e situações reais de sala de aula, né? Aplicando aí marcos legais e as teorias de estratificação social, relações étnico-raciais e gênero. A gente vai distinguir alternativas corretas, né? Dos distratores do padrão do ENAD. A gente vai identificar posturas de mediação dialógica. Vamos descartar ali abordagens punitivistas, abordagens meritocráticas, isso tudo falando ali das próprias questões do ENAD, tá? E vamos ali elaborar propostas de intervenção pedagógica para as questões discursivas. A gente vai articular o nosso diagnóstico conceitual, com o impacto nas relações escolares e com a nossa ação docente, né? Ou seja, com a nossa prática docente. Eu quero aqui começar explicando para vocês, pessoal, por que a gente vai falar de estratificação social, né, de gênero, de raça, né? Porque esse eixo, né, ele é transversal, tá? Ele cai em toda a prova. Então, isso pode ser um incômodo que vocês já sentiram, né? A estratificação social, a diversidade, os direitos humanos, ele cai em toda a prova, para todo o curso de licenciatura, né? E ninguém, né, talvez nunca ninguém tenha explicado com clareza o porquê disso, né? Porque, por exemplo, um licenciando em matemática, né, precisa saber sobre interseccionalidade, né? Porque um licenciando aí das áreas de biologia, né, tem que saber sobre racismo estrutural.
A resposta é simples, mas ela é simples e complexa ao mesmo tempo, né? Porque esse conteúdo, ele não é um conteúdo a mais dentro de uma prova, né? Ele não é um bloco isolado que você precisa estudar separado do resto. Ela vai funcionar como um filtro transversal. O que que é isso? Esse filtro, ele atravessa a prova inteira. Ele está presente, por exemplo, na nossa formação geral enquanto docente, né? Ou seja, isso é comum a todos os cursos de licenciatura. E ele vai reaparecer ali dentro dos componentes específicos de cada licenciatura, mesmo quando a questão parece estar falando de outra coisa, né? Então, aqui está o ponto mais importante para vocês entenderem antes de qualquer conteúdo, né? A banca do ENAD, ela não está interessada em saber se vocês conseguem definir esses conceitos de forma abstrata. É como se vocês estivessem, por exemplo, numa prova de sociologia geral, né? Ela não vai perguntar o que é a estratificação social. Ela pergunta, por exemplo, o que um professor faz, né, com isso dentro de uma sala de aula diante de um aluno real, diante de um conflito real. Então, essa mudança na pergunta do que é para o que fazer é a chave, né, que vai fazer para você entender as questões desse eixo, né? Porque, por exemplo, eu vou repetir isso, né, durante esse todo o nosso aulão, né? Se vocês entenderem essa lógica de que essas temáticas aparecem dentro dessa transversalidade, vocês não precisam decorar, né? Vocês precisam entender essa chave de leitura, porque isso é uma chave de leitura que se repete ali em determinadas, né, variadas questões. Agora, por que que isso cai para todos os cursos? Porque esse conteúdo não nasce dentro de uma disciplina específica, né? Ele é um tema transversal. O que que é um tema transversal? Os temas transversais, eles foram formulados ali nos parâmetros curriculares nacionais, né? Nos PCNs, e depois eles foram reforçados, reorganizados pela BNCC, né? Que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, eles são competências gerais da educação básica. Isso significa uma coisa muito concreta, muito real, né? Esse não é um conteúdo a mais de uma matéria, é um compromisso que toda escola tem que ter. Então, não existe na legislação uma frase específica que diga isso é responsabilidade do professor de sociologia, ou isso é responsabilidade do professor de história. A legislação vai falar em nome da escola como um todo, né? E é exatamente por isso que o ENAD trata isso, né, com essa transversalidade. Ele está testando se você, futuro professor, né, que está aí se formando, entendeu que a responsabilidade de tratar esses temas dentro da sala de aula também é sua, né? Independente da disciplina que você vai lecionar, né? Então, vamos agora, por exemplo, para o chão da escola, né? Como é que a gente coloca essas temáticas no chão da escola, né? Como é que isso chega ali na prática, né? Então, a gente pode falar da primeira lei, que é a Lei 10.000, como está aí na tela, né? 10.639, de 2003, e que depois é complementada pela Lei 11.645, né? Ali de 2008, né? Juntas, elas vão tornar, por exemplo, obrigatórios o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todo o território escolar. E aqui eu vou fazer um alerta importante para vocês, né? É exatamente aqui que a banca ela costuma armar uma armadilha, né? Essas leis elas não falam em datas comemorativas, né? Elas não estão pedindo uma aula especial, né? Por exemplo, no Dia da Consciência Negra e pronto, né? Elas exigem que o conteúdo escolar ela seja transversal, ali presente ao longo do todo o ano, dentro das disciplinas regulares, né? Então, toda alternativa que trata esse tema como algo pontual, né? Por exemplo, vocês acharam ali uma alternativa que trouxe a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena como algo pontual, né? Como um evento isolado, é exatamente esse tipo de alternativa que a banca vai usar como uma espécie de distrator, né, para distrair vocês da alternativa certa. A segunda que a gente pode falar é a resolução do Conselho Nacional de Educação, né, ali a número 1 de 2018, né? Essa resolução garante, por exemplo, o direito ao nome social, né, de estudantes travestis, transexuais, né, dentro do ambiente escolar. E aqui o ponto conceitual que vocês precisam entender é que reconhecer o nome social de estudante não é um gesto de boa vontade,
tá? Não é uma sensibilidade, não é um favor. Isso é um direito assegurado, né, por lei, dentro, né, de uma resolução ali do Conselho Nacional de Educação. Então, isso muda completamente como vocês devem avaliar uma alternativa de prova. Se a alternativa lá da prova está falando que isso é uma escolha do professor, ela está errada. Porque isso é um direito garantido, que a escola tem a obrigação de cumprir. Então, se a questão estiver falando desse direito garantido, vocês estão ali no caminho certo da resposta, tá? A terceira lei, ela é mais recente, ela é de 2024, que a gente vai falar aqui, né? Que ela vai falar sobre a questão da inclusão, das abordagens de perspectivas feministas, né, femininas ali no conteúdo escolar. O que que essa lei está dizendo? Que na prática, o currículo escolar, ele foi construído a partir de uma perspectiva muito masculina. Então, que isso acontece? Isso deixa de ser neutro, né? Então, a produção de conhecimento, a história, a ciência, a literatura, mulheres também construíram isso, né? O currículo precisa refletir isso de forma intencional, não como exceção, mas como parte estrutural do conteúdo. A quarta lei que eu vou falar aqui para vocês é a Lei 14.423 de 2022, tá? Que é o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Que vai fundamentar ali o combate ao idadismo dentro do conteúdo escolar, né? Esse é um conteúdo mais novo dentro das provas, né? Então, por isso, a banca gosta de explorar ele em questões, né? Ou seja, para pegar de surpresa quem só estudou o conteúdo mais clássico, né? Então, para fechar esse primeiro bloco, eu quero que vocês guardem esses quatro nomes, né? Não como decorebas, né? Mas como ferramentas, né? A Lei 10.639 de 2003, a Lei 11.645 de 2008, a Resolução, né, número 1 de 2018, a lei número 14.000, que está aí na tela, né, 986 de 2024, e a 14.423 de 2022. Porque esses marcos, eles vão reaparecer como espécie de fundamentos nas alternativas corretas das provas de vocês, né? Então elas vão estar, esses marcos, eles vão estar ali disfarçados dentro de situações reais de sala de aula. Então, você tendo, né, em mente quais são esses marcos, o que essas leis falam, você vai ter a capacidade de reconhecer como você agir embasado, né, nesses marcos e como agir a partir de uma situação real que aí você pode definir como certa ou errada ali a sua questão, tá bom? Vamos aqui avançar e vamos falar, opa, sobre a engenharia de resolução e a questão do padrão ENAD, né? O que é isso? Como é que é feita, como é que se desenha uma questão do ENAD, né? Primeiro a gente tem um texto motivador, muito geralmente tem esse texto motivador, né? Que é uma reportagem, um dado estatístico, um relato de sala de aula, um trecho teórico, né? Isso vai levar para uma situação-problema, um conflito, um relato de aluno, uma cena escolar. A partir disso, você tem a tomada de decisão docente, né? O que você, professor, faria diante disso, né? Então, a banca não quer saber se você concorda com o texto motivador. Ela quer saber se você identifica qual conduta docente está alinhada com os marcos teóricos e legais que a gente acabou de ver ali, né, no slide anterior. Então, por exemplo, eu vou apresentar algumas palavras, né, que vocês podem aí por associação, né, que vão indicar uma alternativa correta, né? Por exemplo, problematizar, investigar, contextuar historicamente, promover mediação dialógica, fortalecer a autonomia do estudante, realizar diagnóstico participativo, valorizar memória e ancestralidade, construir coletivamente. Então, se esses verbos, se essas posturas aparecem ali na questão, pode ser que essa seja a alternativa correta, né? Agora, se você aparece ali as palavras, né? Punitivismo disciplinar, moralismo,
neutralidade, né, memorização passiva de conteúdo, determinismo biológico, culpabilização do estudante ou da família, né, assimilação forçada de um padrão. Isso são questões, já são palavras, são conceitos que são palavras distratoras, né? O que que são essas palavras distratoras, né? São palavras que distraem vocês da opção correta ali da questão, né? Então, atentem-se para essas alternativas dos verbos, as intervenções que são usadas nas alternativas corretas e nas alternativas erradas, né? Então, observem, né? Vamos problematizar em vez de punir, né? Vamos investigar em vez de ter uma neutralidade, né? Tudo isso está ligado à ação docente, né? Ou seja, à prática do professor, né? Então, por exemplo, vamos falar uma situação problema agora aqui, né? Um aluno fala que sofre bullying pela identidade de gênero dele ali, né? As alternativas que vocês vão ter, por exemplo, tem uma que vai falar que aconselha a discrição, sugere uma conversa privada para não gerar exposição, né? O que que é isso? Você está tendo um distrator, você está evitando o problema em vez de mediar, né? Qual que seria a resposta correta mais ali, né? É você ter uma mediação dialógica coletiva, um acolhimento. Isso está muito articulado com a resolução número 1 de 2018, que a gente viu anteriormente, né? Que é a resolução ali do Conselho Nacional de Educação, que fala sobre a questão do uso do nome social, né? Então, essa questão, ela está em ligação, né, em consonância com isso, né? Outra questão, o professor percebe que alunos de origem indígena têm baixo desempenho em avaliações padronizadas, né? O distrator é você atribuir dificuldade à questão cultural deles, né? Ou um déficit de adaptação. Qual que seria a opção correta, né? Você vê um diagnóstico participativo, a valorização dos saberes originários, né? Ou a própria revisão da ferramenta avaliativa que você está utilizando, né? Então aí você tem novamente funcionando as resoluções e as leis que eu falei no slide anterior, né? Aqui você vai ter a resolução que está falando ali a 10.639 e a 11.645, né? O ensino de história, cultura afro-brasileira e indígena, né? Que tornou isso obrigatório. Tá? Então, observem esses mecanismos, porque as respostas, né, de como o professor deve agir em sala de aula estão muito ligadas nesses marcos teóricos, né, ancorados nessas leis. Tá? Então, observem isso. Vamos agora avançar um pouco para a gente falar de teoria, tá? Vamos entrar na parte mais teórica do nosso aulão aqui. Vamos falar primeiro da estratificação social e desigualdades educacionais. A gente vai abordar alguns autores aqui, tá? Então, eu preciso agora começar dizendo para vocês uma coisa importante, né? Que vocês vão ouvir que não é uma teoria solta, né? Aqui eu estou pegando a matriz de referência oficial do ENAD de 2025, que foi publicada ali pelo INEP em maio desse ano, né? Que definiu como competências, né, a serem avaliadas, né? Então, essa matriz fala em propor estratégias educacionais para um enfrentamento, né, de vulnerabilidades sociais que estão presentes no contexto escolar, né, a gente sabe, que vem aí de fatores históricos, de desigualdades econômicas, desigualdades de classe, né, de gênero, né. Então guarda essa frase porque ela vai ser meio que o enunciado que vai sustentar tudo que eu vou desenvolver nessa parte da teoria, né. Para a gente pensar a vulnerabilidade social dentro da escola, a gente primeiro vai recorrer ao Pierre Bourdieu, ao sociólogo, né? Se vocês entenderem o Pierre Bourdieu, vocês vão resolver boa parte das questões desse subtema, né, da estratificação social e das desigualdades educacionais.
Porque quase tudo, tá? Não é tudo, quase tudo que a banca cobra vem direta ou indiretamente da crítica que o Bourdieu ele vai fazer à escola. O Bourdieu ele trabalha com dois conceitos centrais, né? Ele vai trabalhar com capital cultural e com hábitos, né? O que que é isso? Capital cultural é esse conjunto de bens, né, de valores simbólicos que uma pessoa ela está acumulando ali ao longo da vida, né? É o vocabulário dela, é o repertório de leitura, é a familiaridade, né, que ela tem com certas formas de arte, é o domínio de códigos de comportamento, ou seja, como ela se comporta em determinados locais, né? E isso, gente, ele não vem distribuído igualmente entre as classes sociais. Uma criança que cresce numa casa cheia de livros, por exemplo, que vai a museus, que ouve os pais discutindo sobre temas mais abstratos, né? Ela chega à escola já com um capital cultural que a escola reconhece como válido, que a escola recompensa. Uma criança que não tem acesso a isso, ela chega à escola em desvantagem. Não porque ela é menos inteligente, mas porque ela não teve acesso. Então esse jogo ele começa desigual. Tá? Isso é um capital cultural, né? Porque tem certos valores, certos repertórios que a escola valoriza, né, em detrimento de outros. O hábitos é a internalização desse capital. O que é isso, né? É como se isso fosse a natureza da própria pessoa, né? A forma dela de falar, de se portar, de reagir, que a pessoa incorpora tão profundamente que passa a vivenciar aquilo como espontâneo, né? Como quem ela é. Então, isso não é um resultado de uma trajetória social específica, né? Porque cada um vai ter o seu hábitos, né? Por causa do capital cultural que teve. Então, o Bourdieu vai fazer uma crítica importante aqui, que vai definir um conceito que ele vai trazer também de violência simbólica. O que é violência simbólica? A escola ela trata como natural um repertório cultural que é herdado de forma desigual. Então ele converte, né? A escola converte desigualdade social em mérito, em aptidão. Então, as bancas vão testar isso, né? Perguntando diretamente qual conceito nomeia esse mecanismo de imposição cultural, né? Por exemplo, vamos falar, alunos que falam de determinada forma, né? Eles são mais valorizados em detrimento de outros que falam de outra forma, né? Esses outros alunos, eles sofrem uma violência simbólica de serem silenciados, né? Então, toda vez que vocês verem uma alternativa, né, como o aluno tem dom para isso, o aluno não se esforça o suficiente, esse é um talento nato daquele aluno, vocês têm que desconfiar, porque essa é a armadilha meritocrática, né? Isso que a gente vai chamar de conhecimentos, né, de realidades, né? Isso, né, acaba sendo ignorado pela prática docente. Então, a resposta correta, do ponto de vista ali do Bourdieu, é nunca naturalizar essa diferença, né? Ele reconhece que tem uma origem social, uma origem cultural desigual, e ele indica que uma postura docente que compense, que medie, ou pelo menos reconheça essa desigualdade, né, em vez de você culpar o estudante, é a postura, perdão, é a postura que tem que ser a mais adequada ali dentro de sala de aula. Agora, gente, a partir dessa base, eu quero conectar vocês com uma discussão mais contemporânea, né? O mundo do trabalho e a questão da evasão escolar. A gente está vivendo já há algumas décadas, né, um processo de reestruturação produtiva, né? Uma reorganização muito profunda de como o trabalho é organizado, né? Ele é cada vez mais flexível, ele é mais precário, né? Ele é cada vez mais individualizado, né? Então, Ricardo Antunes, né, o pensador Ricardo Antunes, ele pode ser usado como referência central para entender esse processo, né? Como, por exemplo, a gente vai falar do processo de uberização, né? Muito calcado ali no Uber, né? Nos carros de aplicativo, né? O que é essa uberização, né? É trabalhadores sem vínculo formal, sem direitos trabalhistas, que valem, né? Que vendem a sua própria força de trabalho hora a hora e não tem vínculo com aquela plataforma, né? Não tem direitos garantidos por lei, né? É aqui que a gente pode entrar com a crítica da Marilena Chauí, né? A questão do capital humano, né?
que é isso? E esse empreendedor de si. A ideia de que cada pessoa ela é responsável por investir em si mesma, por se reinventar, por ser um empreendedor da própria vida, né? Da própria narrativa de vida, né? O problema é que essa narrativa ela transfere a responsabilidade toda para o indivíduo, né? Só que essas responsabilidades, gente, são em grande parte estruturais no mercado. E o que isso tudo está ligado à escola? Quando a instituição ela não dialoga com a realidade do aluno que trabalha, ou seja, o aluno que estuda à noite porque trabalha o dia inteiro, o aluno que falta porque precisa complementar a renda, né? A escola está produzindo o quê? Exclusão. Ela tá cobrando um desempenho igual de um estudante que está vivendo condições materiais, condições econômicas desiguais, né? Então, isso não é hipótese abstrata, né? A gente vai ter levantamentos recentes do Ministério da Educação, que foram divulgados ainda esse ano, né? Em 2026, mostram que mais da metade dos estudantes de graduação com filhos já precisaram trancar a matrícula ou abandonar os estudos por causa dos cuidados com as crianças, né? E que essa sobrecarga penaliza desproporcionalmente as mulheres. Então, isso é exatamente o tipo de dado estatístico que vai compor um texto motivador de uma questão do ENAD, né? Vocês vão ler um gráfico, uma reportagem, e a alternativa correta nunca vai ser a que trata isso como uma escolha individual, né? Vai ser aquela que reconhece essa sobrecarga como fator estrutural. Para fechar essa primeira parte do bloco, eu vou trazer um exemplo bem atual do mesmo raciocínio para vocês. A exclusão, né, a desigualdade digital dentro do ambiente escolar. A prova ela gosta de trazer ali situações, né, em que parte da turma ela não tem acesso a uma internet estável, não tem um dispositivo próprio, né? E a resposta esperada, alinhada, está muito alinhada a competências de planejar intervenções voltadas ali, né, fundamentadas na legislação e nessa avaliação dessa realidade escolar. Nunca é simplesmente adaptar ao que a maioria da turma tem. É diagnosticar essa desigualdade, né? Porque isso é um dado real da turma e você tem que mediar coletivamente aquilo, né? Aí você evita a exclusão digital, né? Que, né, você tem que evitar que a exclusão digital ela se torne uma exclusão educacional, né? Aí muito aí calcado no que o Bourdieu, o Antunes e a Marilena Chauí já falaram, tá? Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, resumindo aí os conceitos, né? Os conceitos, os autores, a ideia central e a aplicação e a postura no ENAD. Vou deixar aí na tela um pouquinho para vocês, tá? Para vocês observarem a, a tabela. E agora a gente vai passar para o próximo tema, que é gênero, sexualidade e interseccionalidade, tá? A gente vai falar sobre corpo, poder e a escola como esse espaço de disputa, né? A gente vai avançar para o nosso segundo grande eixo teórico, né? A gente vai começar pela, né? Isso também tem ali na matriz de referência, tá, gente? Do ENAD de 2025, que vai listar objetos, né, de conhecimento da nossa formação geral enquanto professores, né? Educação para as relações de gênero e sexualidade, tá? Ou seja, elaborar propostas educacionais que vão promover o direito às identidades sexuais, de gênero, étnicas, religiosas, tá? Ou seja, gente, isso não é um tema bônus, tá? Isso é uma competência nomeada por uma portaria e que vai estar lá na prova de vocês. A gente vai começar, então, pela base antropológica, né? Porque ela que vai sustentar tudo que vem depois. A gente vai começar com Marcel Mauss e com a ideia de corpo como construção social. Mauss, ele tem um texto chamado Técnicas Corporais, que ele vai falar que até o gesto que parece mais natural da gente, como, por exemplo, andar, sentar, comer, nadar, isso é aprendido socialmente, né? Isso vai variar de cultura para cultura, de geração para geração. Isso é importante por quê? Porque vai desnaturalizar biologicamente também o gênero, né? Se até o corpo, né, como a gente senta, como a gente se porta, é um produto de aprendizado social, então o gênero, ele não vai vir automaticamente do sexo biológico, né? Ele é produzido
histórico e culturalmente, né, através de repetição, de disciplina, de convenções, né? Então essa é a base antropológica que vai sustentar toda uma crítica a uma naturalização do gênero dentro da escola. Então, a partir daí, a gente entra na questão da interseccionalidade, tá? E aqui eu vou falar da origem do conceito, né? Quem cunhou esse conceito foi a Kimberly Crenshaw, né? Que foi uma jurista norte-americana, né? Ela cunha ali o termo nos anos 80 para nomear como mulheres negras sofrem formas de discriminação que não se aplicam, né? Que não se explicam somando racismo e o sexismo, né? A questão delas serem mulheres e a questão delas serem delas serem negras, isso não pode ser separado, né? Isso tem que ser observado junto, né? A Patrícia Hill Collins, que é outra referência que é frequentemente cobrada com a Crenshaw, né? Vai descrever como isso estrutura formas de subordinação, né? Ou seja, como raça, classe e gênero estão entrelaçados, né? Ou seja, elas não são questões isoladas. No Brasil, a gente vai ter a Lélia Gonzalez, né, a Bell Hooks, que vão trazer uma perspectiva mais decolonial, né? Ou seja, uma mulher negra periférica, ela não vive opressão de gênero, né? Mais opressão racial, como uma soma das partes. Ela vive uma forma específica de opressão, que só a leitura interseccional, só essa leitura em conjunto, é capaz de nomear com precisão. Né? Então, essa é de longe é a frase mais recorrente, né? Ou seja, você não tem você tem esses elos muito inseparáveis, né? Então, isso costuma aparecer disfarçado dentro de alternativas que tentam separar quem entendeu o que é interseccionalidade de quem só vai decorar a palavra, né? Então, interseccionalidade são esses elos inseparáveis, né? Sobrepostos, né? Que geram essas vulnerabilidades específicas, que você não pode explicar somente pela soma, né? Para a gente fechar esse bloco, eu quero trazer a Guacira Lopes Louro, que vai trazer, né, a escola como espaços historicamente reguladores de corpos e sexualidade, né? Através de uniformes, banheiros separados, currículos que silenciam certas existências, certas pessoas, né? Mas que também a escola pode e deve se tornar um espaço de acolhimento, né? Toda alternativa que trata a diversidade sexual como assunto de casa e não assunto da escola, ou que propõe discriminação, não exposição, é, é uma resposta distratora clássica, né? Porque esse subtema ele envolve, ele vai devolver, por exemplo, à esfera privada um problema que a própria matriz oficial do ENAD vai definir como competência do professor, que é você, né, saber mediar isso, né? Então ela vai posicionar ali a escola como um agente de reconhecer é, esses direitos, essas identidades de gênero, de sexualidade, né? Que ali a portaria de 2005, que eu falei lá no começo da aula, né, explicitou como objeto muito, né, tá ali muito explícita como objeto de avaliação para vocês, tá? Então nunca é uma superação da privatização do debate, né? Ou seja, se você verem opções falando discrição, né, sem intervenção, né, isso aí é uma questão errada, né? Provavelmente é uma questão errada. Aqui novamente trouxe a tabela, tá? Com os conceitos centrais principais, com os autores, né? Interseccionalidade no Brasil, escola, corpo e disciplina, tá? Técnicas corporais, a ideia central e a aplicação ali, né? Como é que o ENAD costuma cobrar nas provas, tá? Para fechar a nossa parte teórica, eu trouxe aqui a questão da diversidade, relações étnico-raciais e saberes originários, né? Fechando esse bloco, a gente vai ter aí, né, essa outra parte do conhecimento da nossa formação geral docente, que está lá com as histórias e cultura afro-brasileiras e indígenas, tá? E a questão da educação para as educações, as relações étnico-raciais. São itens que são avaliados na prova, né? A gente vai começar com um trabalho, né, apontando ali o trabalho do Horaci Nogueira, né? Porque ele vai trazer uma
distinção muito clássica para a gente do que é preconceito de marca, ou seja, o preconceito de marca, ele está muito marcado em traços fenótipos visíveis, né? Que é isso? A pessoa é discriminada pela aparência que ela apresenta, independente da sua ascendência, né? Independente de qual é a família dela, né? Versus o preconceito de origem. O preconceito de origem está muito voltado para uma ascendência declarada. Isso está muito típico ali da sociedade dos Estados Unidos, né? Que, por exemplo, basta você ter um antepassado negro para você ser classificado como negro, mesmo que você tenha fenótipos, né, características brancas. Essa diferença é que vai sustentar a crítica. Vou dar uma paradinha aqui que o cachorro está latindo, vou esperar o cachorro da vizinha parar de latir. Agora parou. Vou voltar. Essa diferença que vai sustentar, gente, a crítica ao mito da democracia racial, né? O racismo brasileiro, ele não desaparece por ser cordial, entre aspas, né? Ou por não estar ali se declarado claramente, né? Ele está operando de forma estrutural, muitas vezes mais silencioso. Então, muitas vezes, ele é mais difícil de se nomear, de se combater, né? Dentro dessa ideia, eu vou trazer um conceito mais contemporâneo, que é o de racismo estrutural, né? Muito ali voltado para uma leitura do Kabengele Munanga, né? A raça, mesmo quando ela está apresentada como categoria biológica e categoria natural, é, na verdade, uma categoria de classificação social, né? Então, o campo semântico, né, o campo o que estrutura o conceito de raça é determinado pela estrutura da sociedade e pelas relações de poder que estruturam ela, né? Ou seja, quem estrutura essa sociedade? Quem governa? Não existe uma diferença biológica real, né? Então, isso é importante por quê? Porque isso vai desmontar que qualquer alternativa ali da prova de vocês trate raça como um fator natural, como um fator biológico, né? Se você vê uma alternativa que trata a raça como fator natural, como fator biológico, essa é a alternativa incorreta, tá? A partir daí eu vou entrar no conceito de epistemicídio e decolonialidade, né? O apagamento sistemático de saberes não europeus, né? Isso vai ser conhecido, né? Isso foi produzido ali, né? Pela colonização. Isso foi reproduzido pela escola por muito tempo, né? Isso é conhecido como epistemicídio, né? Por exemplo, tratar o conhecimento indígena, o africano, o conhecimento popular como uma mera curiosidade, algo folclórico, né? Em vez de um conhecimento, uma epistemologia legítima, né? Aí eu vou trazer aqui o Ailton Krenak, né? Que é uma referência dos saberes originários, né? Ou seja, os indígenas têm uma outra relação com o tempo, com a natureza, com a comunidade, né? E isso não é um atraso que tem que ser superado, mas essa é uma alternativa aos nossos próprios valores civilizatórios, né? E é importante a gente frisar que a gente também pode trazer um Nino Lila, a Nilma Lilo Gomes, né? Lino Gomes, que é outra referência muito cobrada nesse eixo, né, que vai definir diversidade exatamente nesses termos, né? A diversidade é uma construção histórica, social, tá, cultural, ou seja, existe uma política das diferenças atravessada aí por relações de poder e não como uma lista neutra de ações, né, de traços culturais que vão sendo incluídos, né, no currículo sem você mexer nas hierarquias do conhecimento. Porque essa é uma definição importante para a gente, porque é um parâmetro que vai separar as alternativas corretas das erradas. Você reconhecer que existe uma relação de poder, né, dentro desses saberes, né? Sempre existiu uma relação de poder que validou o conhecimento europeu, o conhecimento branco, e colocou para fora, né, o conhecimento negro, o conhecimento indígena, né? Então, numa alternativa distratora, você vai achar que a diversidade é um mosaico, né? É um panorama harmonioso, quando na verdade você tinha ali uma relação de poder sempre existindo, né? Você sempre teve lutas para incluir esses poderes, né? Esses saberes, né? Dentro de estruturas de conhecimento que a sociedade valoriza, né? Como por exemplo a escola. Para fechar, eu vou trazer aqui a educação escolar quilombola e o conceito de aquilombamento da Beatriz Nascimento, tá? Que
é uma espécie de resistência coletiva organizada, né? É você construir um território, né, em memória compartilhada, como estratégia de sobrevivência, de afirmação de identidade diante de uma violência histórica. Então, essa ideia está falando que o quê? Que o coletivo é aquele, né? Existe um coletivo que resiste, que cria. Ele é o oposto, né? Ele vai ser oposto a um distrator que vai falar, né, das armadilhas ali da prova, que vai falar de uma assimilação forçada, dessa ideia que a solução para uma desigualdade racial é você diluir uma identidade num padrão dominante, né? Então a gente não quer diluir a identidade num padrão dominante, né? A gente quer, né, um coletivo resistente, né? Para né, que não seja que seja um coletivo criador, não que você tenha uma assimilação, né? Você não vai pegar uma cultura e fazer ela assimilar a outra, né? Outro conceito próximo e útil é a gente falar do pacto da branquitude, né? É essa naturalização da identidade branca como padrão neutro, né? Como, por exemplo, a cultura branca é a cultura neutra, né? Quando você pensa, me dê um exemplo de uma cultura, de uma neutralidade. Geralmente vem do padrão branco, né? Os povos, né, racializados, né, os grupos indígenas, os grupos negros, eles são vistos como os portadores de raça e etnia, né? Então, sempre que o branco também, né? É também uma raça, é uma etnia, né? Não é neutro, né? Então existe uma marca ali de étnica também nesses grupos, né? Então, gente, quando vocês verem umas culturas, né, que vão tratar, querem tratar umas culturas, né, uma questão que querem tratar ali a cultura indígena, a cultura afro-brasileira como neutras, né, como as outras culturas, em oposição a uma cultura nacional neutra, né, você está reproduzindo esse mecanismo de um pacto da branquitude, né, que é como que se a branquitude, né, a cultura europeia, ela fosse essa cultura neutra, essa cultura padrão, e as outras culturas, né, são isso mesmo, né, são as outras, né, são as que estão ali de fora, tá? Então, é um pouco isso aqui nessa questão. Aqui, gente, novamente eu trouxe a tabela, tá? Com o conceito, o autor, né, preconceito de marca, raça como categoria social, né, tudo aí na tela para vocês. Vou deixar um tempinho para vocês olharem, tirarem um print se vocês quiserem, tá? Ficar aí uns segundinhos. E a gente vai trabalhar agora um estudo de caso, tá? Aqui tem essa questão. Vou ler aqui para vocês. Um professor percebe que os estudantes de famílias com maior escolaridade participam mais das discussões em sala, dominam melhor o vocabulário cobrado nas avaliações e tiram notas mais altas sistematicamente. Numa reunião pedagógica, uma colega comenta: não é sobre desigualdade, é que uns se esforçam mais que os outros. O professor discorda, mas não sabe fundamentar a discordância diante da equipe. E o comando da questão pede que vocês façam 3 coisas em até 30 linhas. Diagnostiquem teoricamente a situação, mostrem o impacto desse discurso nas relações escolares e proponham uma intervenção pedagógica concreta, alinhada aos direitos humanos. Então, aqui a gente chega no nosso momento mais importante desse aulão, tá? Que é como é que a gente estrutura, né, uma resposta, né? Então vamos ler essa situação, né? O professor percebeu, né? Ele discorda, mas ele não sabe fundamentar dele, né? Então a gente tem que fazer, gente, o primeiro movimento de triangulação, né? Esse movimento de triângulo de resposta. O que é isso? Você tem que primeiro fazer o diagnóstico do problema. O que vocês precisam trazer aqui primeiro, né? Vão trazer primeiro o Pierre Bourdieu, que é o conceito de capital cultural, né? O que o colega está chamando ali, né, de esforço individual é, na verdade, uma bagagem cultural herdada de forma desigual entre as classes sociais, né? Um estudante ele tem maior repertório, maior vocabulário, né, maior familiaridade com os códigos que a escola valoriza, tá? Então, isso não nasce com a criança, isso é herdado do ambiente que ela vive, tá? E aqui vocês precisam ir além de citar capital cultural solto. Vocês precisam nomear o que Bourdieu vai chamar isso de violência simbólica, né? Porque a escola ela trata como natural esse capital, esse hábito, isso que é herdado. Ou seja, ela converte desigualdade social em mérito. Então é isso que a fala da colega ali está trazendo, né? Sem perceber, ela está convertendo uma desigualdade de origem em um julgamento de caráter das crianças, né?
Se vocês escreverem, conseguirem ali nomear capital cultural e nomear essa conversão de desigualdade para um mérito, né, em violência simbólica, vocês já garantem ali o primeiro movimento, tá? O segundo movimento é o impacto nas relações escolares. O erro mais comum que a gente pode fazer aqui é ficar na superfície, né? Digando que isso pode desmotivar o aluno. Obviamente que isso pode desmotivar o aluno, né? Mas isso é raso. O que a banca quer ver de vocês, né, é a compreensão que esse discurso, né, isso produz o quê, né? Culpabilização no estudante, né? O estudante e a família se sentem culpados porque não tiveram acesso a isso, né? Ou seja, o aluno ele se sente culpado duas vezes. Primeiro, pela desigualdade, porque ele não consegue acompanhar ali a turma, né? Ele não tem ali as mesmas notas, né? Observem aqui, né? Eles não conseguem participar das discussões, eles não têm o vocabulário, né? Eles não têm as notas mais altas, então ele já se sente culpado por isso. E o segundo, ele se sente culpado porque ele não se esforça de modo suficiente, né? Que é o que colocam em cima dele. Então, isso já é uma segunda violência. Você tem uma violência simbólica, dele se culpando, e uma violência institucional, tá? E agora eu quero trazer um ponto um pouco mais sofisticado aqui para vocês, é que vocês trazem para vocês observarem esse discurso, né? Muitas das vezes esse discurso ele vai acontecer ali na sala dos professores, em reuniões, sem ser contestado, né? Como acontece ali como aconteceu ali na reunião pedagógica do nosso estudo de caso, né? Isso é um senso comum pedagógico, né? Ou seja, a escola inteira já naturalizou isso, né? Então o problema não está só na sala de aula. Está na cultura da escola, né? Na cultura da instituição escola. O terceiro movimento, e o mais decisivo, é você trazer proposta de intervenção. Então, a proposta, você não pode trazer uma proposta mais genérica, que é, por exemplo, incentivar os alunos a se esforçarem. Se você está falando que você está incentivando os alunos a se esforçarem mais, você está sem perceber, você está fazendo o mesmo movimento que a professora, que a colega ali falou, né? Que é que eles não se esforçam, que eles têm que se esforçar mais. Ou seja, vocês voltam a colocar o peso dessa mudança em cima do aluno. Ou seja, você está individualizando toda uma categoria social, toda uma questão social que faz com que esse aluno não pôde se desenvolver porque ele não teve acesso àquele capital cultural. Então, ele não teve acesso àquele capital cultural, ele não criou aquele hábitos, né? E isso refletiu numa violência simbólica dentro da escola. Então, a proposta que a gente pode trazer aqui mais correta é revisar os critérios de avaliação, para que você não penalize o repertório cultural que os alunos têm, valorizem, né, o repertório cultural que o aluno já traz, né, trazer formação continuada ali para a equipe pedagógica sobre desigualdade educacional, construam práticas pedagógicas, né, que reconheçam os saberes que todos os alunos já têm, independente da classe, né? Então, qualquer uma dessas, se vocês desenvolverem, você já fecha esse triângulo, né, que pede ali, né? Que você pede que você diagnostique, né? Que você sistematize, né? E que você faça uma intervenção, né? Aqui, gente, para fechar, eu quero trazer para vocês uma recomendação de livro, é um manual introdutório, tá? Só para quem tiver aí alguma, né, curiosidade, quiser conhecer melhor sobre esses temas que eu tratei na aula de hoje, eu trouxe aqui o Sociologia da Educação, do Alberto Tosi Rodrigues, tá? É um manual introdutório, tá? Então vocês não vão ler de fato os conceitos que eu trouxe aqui dos autores, né? Mas é um manual que vai explicar com mais clareza como a escola vai interagir com desigualdades sociais, né? Então eu tô aqui trazendo esse livro porque ele foge um pouco das teorias mais complexas, né? Aí vocês vão ver um núcleo teórico da prova, né? Vocês vão ver ali, né, as teorias crítico-reprodutivistas, ou seja, você vai ver ali o Bourdieu, a violência simbólica, a relação entre escola, trabalho, estratificação social, tá? Ou seja, esse livro vai conectar a teoria à prática, tá? Da sala de aula e vai fornecer ali um repertório para vocês fundamentarem ali a melhor tomada de decisão nas questões objetivas, nas questões discursivas ali do ENAD, tá?
Com isso, gente, eu quero dar bons estudos para vocês, falarem para vocês fazerem a prova com calma, lembrarem ali dos distratores, né, e dos conceitos, das palavras que podem aparecer ali nas alternativas corretas, tá? Dentro ali desse tema de estratificação social e diversidade, e desejo a todos bons estudos, né? Novamente, e uma boa prova do ENAD. Vou parar aqui de compartilhar, vou me despedir de vocês e tchau, tchau.